Fala aí, galera, tudo bom? Acertei? Acertei. Então, de novo. Voltamos, eu e o Lê do Family Tattoo. Fala aí, galera, tudo bom? E vamos tirar mais dúvidas, mais perguntas sobre tatuagem, coisas que vocês me perguntaram, quer dizer, perguntaram pro Lê, não pra mim, porque eu sou apenas assim uma amante da tatuagem. Apenas! Então vamos lá, Brasil! Primeira pergunta, existe algum registro, por exemplo, eu quero fazer uma tatuagem. Existe algum registro que eu vou buscar sobre o estúdio, tipo, alguma indicação, algum órgão que registra todos os estúdios de tatuagem, sei lá eu? Existe. Na Secretaria de Saúde tem o órgão da Vigilância Sanitária e os estúdios eles têm que ter um registro, um alvará de funcionamento da vigilância para estar funcionando. Então é legal sempre a pessoa estar entrando no estúdio, perguntando se tem o alvará, pedindo para ver o alvará, porque às vezes só falar não... Esse alvará fica exposto? Normalmente ou não? Tipo quando mete... Às vezes a pessoa pode deixar exposto, eu não deixo ele exposto, mas tem o alvará. Entendi, então é o alvará que a pessoa tem que procurar. É o alvará que ela tem que procurar. Só isso? Só isso. Tá. Segunda pergunta. Idade mínima para fazer tatuagem? 18 anos. 18 anos? Lei. Não tem brecha. Tem lugares que dizem, aí eu não posso falar com propriedade porque eu não fui atrás para saber, mas tem lugares que dizem que essa lei é estadual, só funciona aqui em São Paulo. É de São Paulo, tá, gente? Tem lugares que dizem que essa lei é federal, que ela vale para o Brasil inteiro. Eu não pesquisei a fundo a saber se essa lei é ou não é estadual. E eu sei que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, não pode. Na cidade não, desculpa, no estado de São Paulo não pode em menor de 18 anos. Nem com aquele negócio dos pais, autorização dos pais? Nem com autorização dos pais. Gente, na minha época eu fiz meu piercing com a autorização da minha mãe, eu tinha 14 anos, eu fiz o piercing. Antigamente era mais tranquilo, essa lei ela é mais nova. É mais atual, não lembro agora o ano dela, mas ela é mais atual Se eu tinha 14 quando eu fiz o piercing, tipo, agora eu tenho 25, tipo, 10, 11 anos, muito tempo. Muito tempo atrás era mais legal, gente. Outra pergunta, lugares, assim, quando o desenho, eu escolhi um desenho para fazer minha tatuagem. Certo. Escolhi, pronto, um desenho da minha próxima tatuagem, que vocês ainda verão, minha próxima tatuagem que vamos fazer, será nas costas, tá? Eu escolhi as costas. Escolhi um desenho. Quando eu escolho o lugar, eu tenho que pensar, tipo, em conjunto, o lugar com o desenho, existe essa, eu tenho que pensar junto, por exemplo, influencia o lugar que eu vou fazer para tal desenho? Influencia. Tem certos tipos de desenho que não são recomendados em certos tipos de lugares. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa exatamente simétrica, muito certinho, tem alguns lugares que não são aconselháveis pelo fato de estar sempre em movimento, acabar distorcendo tipo muito. O rosto. Por exemplo, o rosto, por exemplo, se você vai fazer o mais indicado é um antebraço, uma batata de perna, uma coxa, algum lugar que não vai distorcer muito. Dependendo do lugar, às vezes, por exemplo, costela é um lugar que às vezes distorce muito o movimento que você faz, ou às vezes com o passar do tempo, às vezes a pessoa acaba ficando acima do peso ou acaba emagrecendo, é uma coisa que já distorce um pouco mais o rosto. Então, e por exemplo, você falou até a minha, né, quando eu fiz aqui que não podia ir pra pegar na dobra. Colocar sempre um pouco pra cima pra não pegar muito em cima da dobra. A sua também não pega? A minha também não. Entendi. Então é sempre bom a pessoa ver o desenho e começar com o tatuador para ver um lugar melhor. Isso, o mais importante, que o cliente saiba ouvir o tatuador também, porque tem muita gente que às vezes a gente fala, mas isso não vai ficar legal aqui, não, porque eu quero, não sei o que, e como já aconteceu comigo, eu já tive que dispensar cliente porque a gente sabe que se fizer aquele trabalho daquele jeito que ele quer, não vai ficar legal. E aí depois você pode... E depois vão falar, nossa, mas não ficou bom, não sei o que, eu fiz em tal lugar, eu fiz com o Leandro no Family Tattoo. Entendi. Mas ela não vai falar, ele falou que não ia ficar bom, eu falei que eu queria assim. Então é meu trabalho que tá em jogo. Então às vezes a gente acaba tendo até que dispensar o cliente pelo fato de não ter essa variabilidade do cliente de escutar, né? De escutar. Às vezes ele põe aquilo na cabeça e ele quer aquilo pronto. Uma pergunta como cobrir? Como que é o processo de cobrir uma tatuagem? Tipo, é fácil, é difícil, tem coisas que a gente não consegue cobrir.
Então, no caso de cobertura, eu pego bastante trabalho de cobertura aqui para fazer. É outra coisa que o cliente tem que ouvir o tatuador, porque não adianta ele chegar aqui e falar, eu quero cobrir, por exemplo, essa tatuagem, e ele vai pegar e falar, mas eu quero alguma coisa desse tamanho. Já não dá, uma cobertura você tem que fazer pelo menos o dobro do tamanho. O dobro? Pelo menos. Às vezes você consegue fazer alguma coisinha mais delicada, mas não é sempre. Depende muito do que tem embaixo. Às vezes tinta preta é horrível para cobrir, porque às vezes você quer jogar alguma outra cor em cima e você não consegue, porque fica aparecendo que estava embaixo. Colorido é mais fácil. Colorido, depende da cor, é mais fácil. Tem cores também, vermelho, cores mais escuras já é mais complicado para cobrir também. Então depende muito, às vezes, não é todo tipo de desenho que dá para cobrir, não é todo tipo de cor. Às vezes todo tipo de desenho que dá para fazer para cobrir também, né? Também, às vezes vem pessoas falar, eu quero fazer tal coisa, quero fazer uma caveira para cobrir alguma coisa, já é mais complicado, porque às vezes você precisa de uma pele limpa para você estar fazendo um trabalho de luz e sombra, às vezes você não vai ter, você vai ter alguma coisa por baixo. Então tem que ser um outro tipo de desenho. Tem que ser um outro tipo de desenho, às vezes alguma coisa mais preenchida. Às vezes o que eu recomendo para o cliente, ele vem aqui e fala, eu quero fazer uma cobertura aqui, eu tenho uma coisa que aparece muito aqui, tem o nome de ex-namorado, nome de ex-namorada, quero fazer cobertura, às vezes o nome tá pretão, aí você fala, meu, aconselho você, numa clínica de estética, faz umas sessões de laser, dá uma clareada na tatuagem. Às vezes é melhor. Porque aí depois a gente consegue fazer alguma coisa em cima. A pessoa às vezes fala, não quero clarear, não quero tirar no laser porque fica a marca. Então dá uma clareada, a gente faz alguma coisa em cima. Tira um pouco e depois tatuar em cima outra coisa. É uma solução, Isso, melhor. Porque às vezes é melhor pela qualidade que vai ficar o trabalho final. Não, é verdade, essa solução é melhor mesmo. E é caro, né, o laser? Olha, eu não... Você não sabe, não né? sei. Eu acho que deve ser carinho, né? A gente dá uma clareadinha, eu acho que é bem caro. O pessoal fala que não é muito barato, não. Eu nunca fui então, informar a respeito. Tem que pensar mais na tatuagem, né, gente? O ideal é que a pessoa pense bem antes de fazer. Pensar mais antes de fazer, porque, né, depois... uma pergunta que é básica, muitas pessoas perguntam, cuidados pós-tatuagem. A gente falou no vídeo anterior um pouco do plástico, né, que não pode ficar muito tempo. Isso. O que mais tem? Então, aconselho a pessoa estar lavando a tatuagem sempre com água fria, pelo menos no período de cicatrização, lavagem com água fria. Se caso for tomar banho quente, toma banho com plástico. Faz o curativo. Eu fiz errado, gente. Plástico. Eu fiz uma coisa errada, mas continuemos. Já vai sempre lavar com água fria, sabonete líquido neutro. O legal do sabonete líquido é que ele não tem contato com outros tipos de bactérias. Não é um sabonete que todo mundo pega. Sim, aquele sabonete em barra é tenso. Então, o sabonete líquido é mais indicado, aí faz a limpeza, água fria, sabonete líquido, passar a pomada cicatrizante aí durante umas 3 vezes por dia. Durante o período aí de uns 15 dias, nos 30 a 60 primeiros dias, evitar expor a tatuagem no sol. Uma coisa que o pessoal faz muito, o que acontece aqui, chega no final do ano, enche o estúdio, que tá todo mundo querendo tatuar para ir viajar, isso daí é terrível, porque... Tá melhor tatuar no frio. A melhor época para tatuar é no inverno. Mas o pessoal às vezes deixa para fazer na correria, quero fazer essa tatuagem porque eu vou viajar e quero estar com a tatuagem pronta. Nossa, aí não tomar sol. Porque não pode tomar sol, você tem que evitar água de mar, você tem que evitar água de piscina, qualquer coisa que... Porco, isso? Tem. Não, em respeito à alimentação também tem. Evitar carne de porco, ovo, chocolates, frutos do mar, fritura em excesso. Uma coisa que ajuda bastante é comer verdura, legumes, isso ajuda bastante nas fazer tatuagem também é comer direitinho, ó. Uma dieta também. E não emagrecer, gente. Eu ia perguntar se passar hidratante. Depois de cicatrizado, sim, né? Então depois de cicatrizado, depois que cicatrizou completamente. Durante a cicatrização eu não posso passar nenhum hidratante, aquelas hidratantes que as mulheres passam. Como o hidratante tem uma química, às vezes é perigoso você estar colocando alguma química no ferimento aberto. Então o ideal é você estar passando sempre a pomada cicatrizante mesmo. Certo. Ela é própria para tatuagem. Passando o período que ela já tiver cicatrizado, o hidratante ajuda a manter a tatuagem sempre com as cores vivas. E a outra pergunta também é protetor solar. Sempre que eu saio de casa, posso passar protetor solar? Ou é uma neura? O ideal seria assim. O ideal seria passar sempre fator 50, pelo menos em cima da tatuagem. 50? Para manter ela sempre bem viva a cor.
Nossa, é muito, né? Sempre. É bastante. Você até que vai, né, gente? É só pra gente saber, vamos lá. E a última pergunta é uma dúvida minha, que eu não sei se vocês têm, mas eu tenho. Eu quero saber quais são as tatuagens mais comuns. Tipo, as tatuagens que você mais faz. Tipo, a pessoa vem aqui e pede, eu quero uma coisa que tem muito, infinito. Tem. Infinito é muito comum. Hoje em dia deu uma diminuída, mas ainda aparece bastante pimenta. Pimenta atrás da orelha. Estrela atrás da orelha também. Estrela atrás da orelha? Tem aqui pra gente estrela no ombro. No ombro também já fiz bastante. Hoje outra coisa que está muito em alta é aqueles passarinhos pretos, andorinhas. Nossa, muito! Isso Nossa, tá muito em alta. Nossa, é verdade. Tribal é uma coisa que também não sai de moda, o pessoal ainda pede. Mas tribal ainda tem um pouco de diferença ou não? Você acha que tá sempre mais ou menos a mesma coisa? Tem diferença às vezes entre um desenho e outro, mas a base é sempre a mesma. E sempre assim aqui? Vindo daqui, às vezes até o pescoço. É sempre. Não foge muito disso. Sempre as mesmas tatuagens? Sempre as mesmas tatuagens. Mas a gente tem. Eu gosto, agora falando particularmente, eu gosto de fazer, tipo, pensar no desenho. Por isso que eu fiz essas aqui, né? Pensando no desenho, tipo, que é da minha avó, e essa daqui pensando na família. Aí depois nós faremos a da religião. Mas realmente, tem tatuagem que vira moda e as pessoas fazem, mas eu acho legal, não sei, isso já sei o que eu tô falando, a gente dá uma pensadinha antes de fazer a tatuagem pra depois não acontecer aquilo de querer cobrir, né? Isso é muito importante. É legal sempre você pensar bem antes de fazer uma tatuagem, ver bem o que você quer fazer pra não se arrepender no futuro, pesquisar sobre o lugar que você vai fazer, o profissional que você vai fazer. A gente que é tatuador está sempre em convenções, a gente vê muitos profissionais qualificados em muitas cidades, no Brasil inteiro, convenções do interior, você vê muito profissional bom, então é legal você estar sempre pesquisando os profissionais, o portfólio de trabalho dos profissionais, ver o estúdio da pessoa, ver sempre se tem um alvará de funcionamento, porque a limpeza também. A limpeza, porque é sua saúde, tem que tomar cuidado porque você pode correr o risco de pegar doenças, como as hepatite, HIV, diversas doenças aí que você pode estar se contaminando. Então é legal sempre estar se prevenindo, porque em primeiro lugar é sua saúde, isso é o mais importante. Então às vezes a pessoa fala, vou naquele lá que faz mais barato, vou naquele outro que não sei o que. Primeiro pensa, porque é uma coisa para a vida inteira, pensa que em você, na sua saúde, tem que escolher bem, para não ter problema depois. Não adianta a gente querer buscar o melhor preço e a gente leva em conta a saúde, porque querendo na tatuagem é agulha, né? Você está se curando e está sangrando, né? Tem muita gente que sangra, às vezes não, mas tem gente que sangra e nisso tipo, você pega qualquer doença, realmente tem que pensar bastante e procurar bem um lugar. Family Tattoo eu indico! Gostaram disso? Ai, bonito! Eu indico! E, gente, caso a gente não tenha respondido perguntas de vocês, podem deixar aqui embaixo que a gente volta, não sei quando ainda, mas a gente volta e responde mais perguntinhas. E todos os contatos do Lê estarão aqui embaixo no box de informações, estarão por aqui sempre. O endereço daqui para vocês conhecerem melhor, o telefone para vocês ligarem e perguntarem todas as suas dúvidas também, essas coisas. E o que mais, né, que a gente vai deixar aqui? Todo contato, né? Todo contato direitinho, tem o perfil no Instagram que é bem visualizado, tem bastante trabalho legal lá, página no Face, vou deixar o e-mail, qualquer dúvida que tiverem, às vezes a pessoa tem alguma tatuagem, quer tirar alguma dúvida, qualquer coisinha pode mandar por e-mail também que a gente responde. Isso mesmo, e também até, como eu falei de cobrir, se a pessoa quer cobrir uma tatuagem, pode até tirar foto e falar assim, tipo, vai demorar, como que é pra cobrir essa? Pode mandar foto, a gente faz orçamento por e-mail aí também, pode... Maravilha, gente, pode mandar que a gente responde. Então tá, obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Gente, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, galera, valeu.